Fala galera, meu nome é Natanael Filho e conforme prometido eu estou entregando para você um vídeo completo sobre o Tesouro Reserva, o mais novo título do governo federal que está à tua disposição, e nesse vídeo eu vou contar tudo, tintim por tintim, para que você saiba exatamente o que fazer com o seu rico e suado dinheirinho. Bora pro vídeo sem enrolação e espere que eu vou entregar tudo para você. Bora lá! Havia a maior expectativa com relação ao lançamento desse título. Ele foi adiado durante algum tempo, mas finalmente está disponível. Uma ressalva, por enquanto, somente para o Banco do Brasil. Em breve estará disponível para outros bancos. De qualquer maneira, eu vou detalhar o que você precisa saber para tomar a melhor decisão. Se você tem dinheiro na poupança, se você já tem dinheiro investido no Tesouro Direto, seja o Selic, ou seja, em outra modalidade, o que você vai fazer com as suas caixinhas, cofrinhos, porquinhos, etc. Se vale a pena mudar, se não vale a pena. Nesse vídeo eu vou esclarecer tudo para você. Bom, então bora lá. Título Público Federal. Qualquer pessoa pode investir e ele tem a maior garantia, que é a garantia do Tesouro Federal. Acima da poupança, acima do FGC, acima de todo mundo. Se houver algum problema no país, ele consegue emitir mais dinheiro e vai te pagar. Você não vai nunca perder a sua grana. É a finalidade dele, a reserva de emergência. Então, por isso o nome Tesouro Reserva. E para isso ele tem algumas vantagens muito específicas se comparadas a outros investimentos que também são utilizados para reserva de emergência. Uma delas ele tem liquidação diária. Na realidade, é liquidação imediata, 24/7, 24 horas, 7 dias da semana. Tem uma mentirinha aí, uma pegadinha, mas eu vou esclarecer já para você. De meia-noite a 1 da manhã, o sistema para poder processar todas as transações e aí, logo depois, ele é reaberto. E as transações ocorrem via Pix. Tudo para facilitar o teu acesso a fazer investimento. Um lugar que é seguro, um lugar que vai garantir a tua reserva de emergência e que você tem acesso para investir e para retirar 24/7. O Tesouro Reserva não sofre marcação a mercado. Natan, o que é isso? Vamos lá, rapidamente. Marcação a mercado é quando a taxa Selic varia para cima ou para baixo, os títulos que você tem, eles trabalham inversamente proporcional, ou seja, quando a taxa Selic aumenta e você já tem um título que você adquiriu, ele passa a perder valor porque os títulos lançados na mesma modalidade têm uma rentabilidade maior. Então, normalmente, a pessoa vai querer um título que está sendo lançado agora em detrimento do seu. Se você for vender o seu título para comprar um novo título, você vai perder dinheiro. Se a taxa Selic começa a cair, você tem um título, por exemplo, de 15%. A Selic agora está 14,5%. Se ela cai mais um pouco, os novos títulos passam a valer menos. O seu título comprado com uma taxa Selic a 15%, ele passa a valer mais. Então, queda da Selic, seu título valoriza. Selic subindo, o seu título desvaloriza. Tudo isso é a movimentação da marcação a mercado. O título do Tesouro Reserva, ele não sofre marcação a mercado, porque ele acompanha o tempo todo a taxa Selic. Ou seja, ele não tem oscilação negativa. Você nunca vai perder dinheiro ao investir no Tesouro Reserva, porque uma vez que a taxa Selic sofra qualquer variação, ele continua rendendo conforme a taxa Selic. E aplicação e resgate a partir de R$1, ou seja, R$1 no bolso você consegue investir e você também, se precisar de R$1 para comprar um pirulito na esquina, você consegue sacar. Tudo isso para flexibilizar e para tornar o acesso um público que hoje ainda utiliza a caderneta de poupança, mas quer migrar para outra forma de investimento. Então, eles criaram mecanismos que vão facilitar a sua vida para que você comece a ser um investidor do Tesouro Direto. Por ser um título pós-fixado atrelado à Selic, ele não sofre marcação a mercado e ele não
perde, ele não perde o seu valor. Variando a taxa Selic, ele continua acompanhando. Então ele fica muito parecido com o Tesouro Selic, que a gente vai abordar a diferença entre um e outro logo ali na frente. Um detalhe muito importante: quando você investe o seu dinheiro no reserva, você está investindo automaticamente por um prazo de 10 anos. Pô, Natan, mas não é liquidez imediata? Você pode sacar a qualquer momento, mas ele é programado para vencer em 10 anos. E ele obedece às tributações muito conhecidas, como a tabela regressiva do IR e também o IOF. Se você sacar o dinheiro em menos de 30 dias, você vai ser tributado pelo IOF. Mas, com relação à tabela do imposto de renda, acompanha normalmente a tabela regressiva, que começa em 22,5% e, após 2 anos, ela chega até 15%. Então, não há nenhuma diferença entre o Tesouro Reserva e os outros investimentos que acompanham a tabela regressiva. Por ser uma transação dentro da Bolsa de Valores, há uma taxa de custódia de 0,20% que você vai recolher somente quando você resgatar. E com um detalhe muito interessante: para aplicações abaixo de R$10.000, você fica isento da taxa de custódia. O limite de investimento é alto. Para mim é alto, não sei para você. R$500.000 por mês. É uma grana considerável. Pô, Natan, mas eu tenho 1 milhão e quero migrar para o Tesouro Reserva. Faço em 2 etapas. Primeira etapa, R$500.000, porque esse limite de R$500.000 por mês vence e aí você consegue fazer no mês seguinte um novo investimento da ordem de R$500.000. Aí o seu milhão fica garantido lá no Tesouro Reserva. Agora eu vou fazer uma comparação entre o Tesouro Reserva e a caderneta de poupança. Eu já vou dar minha opinião, porque eu tenho vários vídeos publicados aqui onde eu abomino a caderneta de poupança. Então, acho que é o fim da caderneta de poupança. Por quê? Tesouro Reserva, ele tem a garantia do Tesouro Federal, que é muito superior à da caderneta de poupança, e ele rende muito mais do que a caderneta de poupança. Eu vou te mostrar agora no detalhe. Em curtíssimo prazo, pode até parecer que eles são equivalentes, mas logo ali na frente, mesmo com a incidência do imposto de renda e do IOF, se você sacar com 30 dias, tem IOF, mas desconsidere o IOF. Alguns meses depois, 1 ano depois, começa a surgir a diferença entre investir na caderneta de poupança e investir no Tesouro Reserva. Os valores são próximos no início, mas à medida que o tempo passa, eles começam a se distanciar. Com a taxa Selic a 14,5%, o Tesouro, a gente já falou, rende 100% da taxa Selic. A poupança ela rende mensalmente 0,5% mais a taxa TR, e que isso representa aproximadamente 80% da Selic. Então, você está trocando 80% por 100%. Não faz sentido algum você manter, a partir do momento que você tiver a chance de investir no Tesouro Reserva, não faz sentido você manter o seu rico suado dinheirinho na caderneta de poupança. A poupança tem o tal do mêsversário. Você perde o rendimento se você sacar antes da data de aniversário dela. Tesouro Reserva não tem nada disso. Você pode sacar a qualquer momento e você não vai ter nenhum prejuízo. Você vai pagar o imposto de renda relativo ao prazo que você manteve ele lá, e sendo acima de 30 dias não tem IOF. Então, comparativamente, você tem aí pelo menos 20% de vantagem entre o Tesouro Reserva e a caderneta de poupança. Eu já falei, vou repetir, ele é garantido pelo Tesouro Federal. Então, não tem nada a ver com o FGC, é o mais alto nível de garantia. Agora eu vou falar sobre o Tesouro Reserva versus Tesouro Selic.
Os dois são atrelados à taxa Selic, então não há diferença de rentabilidade. Para a mesma Selic, os dois vão ter a mesma rentabilidade. Eles vão apresentar sempre o mesmo rendimento a cada ano. Mudou a taxa Selic, muda para um, muda para o outro. Qual é a diferença? O Tesouro Reserva ele tem liquidez imediata. Você não se preocupa. Pode sacar sábado, domingo, carnaval, feriado, o raio que for, exceto da meia-noite a 1, você pode sacar a grana no Tesouro Reserva. E você, nos dois casos, vai ser taxado pela tabela regressiva do imposto de renda e os IOF com 30 dias, como é qualquer outro investimento. Os dois são garantidos pelo Tesouro Nacional. Ô, Natan, e aí? Qual é a situação, então, que eu uso? Minha opinião. Em algum momento, o Tesouro Selic deve ser descontinuado, porque não faz sentido você ter dois títulos que têm a mesma rentabilidade, têm praticamente o mesmo perfil disponíveis. Pouquíssima diferença. Então, acho que o Tesouro Reserva, a hora que ele expandir para os outros bancos, para todo o sistema financeiro, o Tesouro Selic deve acabar. Lembrando que o Tesouro Reserva ele já tem uma data inicial de 10 anos, o Tesouro Selic ele tem periodicidade. 2028, 2031, 2032, ele tem vencimentos mais curtos. Agora está chegando a hora de falar das caixinhas, porquinhos, cofrinhos e tudo mais. Existe sim uma comparação que precisa ser feita quando você pensa em investir no Tesouro Reserva e deixar a sua grana nos cofrinhos, porquinhos e etc. Vamos lá. Vamos assumir para essa análise 100% do CDI. Ou seja, nos cofrinhos, porquinhos e assimilados, você tem 100%, você tem uma rentabilidade de 100% do CDI. Nesse caso, tudo vai ficar muito próximo, porque o Tesouro Reserva rende 100% da taxa Selic. O CDI ele é 0,1 abaixo da taxa Selic. Então a diferença ali vai ficar na casa de pouquíssimos reais. Um empate técnico, como a gente diz normalmente. Tesouro Reserva, uma Selic de 14,5% ao ano, o rendimento de 100% do CDI fica em torno de 14,4%, 0,1 abaixo, tecnicamente empatado. Os dois obedecem à tabela regressiva do imposto de renda e são sujeitos ao IOF se você sacar a grana com menos de 30 dias. Algumas das caixinhas, porquinhos e cofrinhos, elas rendem mais e são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Você precisa consultar se aquele investimento que você está fazendo é ou não garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, agora, qual é o senão aqui? Para aqueles investimentos nas caixinhas, porquinhos e cofrinhos e a rentabilidade é superior a 100% do CDI, aí você começa a levar vantagem. Pô, Natan, então o que eu faço? Fico no cofrinho, se ele está dando 102, 103, 105? Beleza, se está dando um resultado como esse, o Tesouro Reserva vai travar em 100% da taxa Selic. Se você tem 102, 105, 108, 110, fica lá. Não pega a tua grana e tira para migrar para o Tesouro Reserva. Você até pode começar um novo investimento no Tesouro Reserva para você utilizar no caso de uma necessidade e aí aquele ali passa a ser um outro investimento para você. Caso contrário, você mantém a sua grana lá. Qual é o senão? O senão é o seguinte: esses cofrinhos, porquinhos e blá 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 da vida que tem uma rentabilidade 120%, 125%, 115%, eles têm regras específicas. E essas regras são aquelas que você tem que prestar muita atenção. Muitas vezes no investimento, somente uma parte dele é que está sujeita àquela rentabilidade maior. Outras vezes, aquela rentabilidade
é só por um prazo determinado. Em alguns casos, você precisa cumprir outras etapas para que a sua rentabilidade esteja naquele nível. Então, caixinhas, cofrinhos e porquinhos 100% do CDI são praticamente empatados com o Tesouro Reserva. Passou disso, eles rendem mais e aí você mantém a grana lá, porque lá você vai estar ganhando mais do que o Tesouro Reserva. Vale lembrar que hoje o título do Tesouro Reserva só está disponível para os clientes do Banco do Brasil. Eu não sou cliente do Banco do Brasil, não tenho nem como fazer uma demonstração do investimento, mas ele é simples demais. Basta você acessar o site do Tesouro Direto, fazer uma simulação quando ele estiver disponível para o seu banco, e aí você consegue ver a rentabilidade, prazos diferentes, valor diferente, ou seja, você consegue testar tudo ao vivo e a cores antes de você colocar o seu primeiro real do Tesouro Reserva. Para finalizar, todo mundo gosta de ver números e eu também gosto. Então, vou mostrar aqui para você uma tabela completa e eu vou explicar rapidamente cada um dos detalhes. Vamos lá. Olha só, eu estou tratando aqui de várias modalidades de investimento. Então, prazos de 1, 5 e 10 anos. Vamos lá. Vamos aqui, acompanhando aqui o mouse. Na poupança, com 1 ano, após 1 ano, você tem, investindo R$1.000, você tem 1.081. No Tesouro Reserva ou no Tesouro Selic, você tem 1.119. Uma pequena diferença. Um CDB a 100% do CDI equivale a 14,5% a Selic e 14,4% o CDB, ou seja, ele vai render R$1 a menos que o Tesouro Reserva ou o Tesouro Selic. E o CDB acima de 100% do CDI, ele vai ter uma rentabilidade maior do que essa. Eu vou frisar aqui um ponto muito importante. Quanto maior a rentabilidade daquele investimento, mais alerta você tem que ficar. Muitas vezes, características específicas, muitas vezes, prazos específicos e total atenção nesses casos. Com 5 anos, na poupança, você vai ter, a partir de R$1.000 investido, 1.478. Já no Tesouro Reserva ou no Tesouro Selic, você tem 1.822. A diferença já começa a ficar maior. Lembra que eu falei isso lá no início do vídeo. Já um CDB 100% do CDI vai ter 1.815. Ele vai ser sempre um pouquinho menos do que o Tesouro Reserva e do que o Tesouro Selic. Já os CDBs acima de 100%, você vai ter que olhar a rentabilidade dele, mas certamente a rentabilidade, o resultado, vai ser maior do que os 1.815. 10 anos depois que você investiu R$1.000, você vai ter na poupança 2.187, aí no Tesouro Reserva e no Tesouro Selic, você tem 3.442, uma tremenda diferença. E já aparece uma diferença também um pouquinho maior para um CDB a 100% do CDI. Já um CDB com uma rentabilidade acima de 100%, o valor vai ser maior do que os 3.413, mas você tem que olhar aquelas características. E eu coloquei aqui na última linha quais são as principais características de cada um desses investimentos. Poupança, rentabilidade 0,5% mais a taxa TR, Tesouro Reserva e Tesouro Selic. É a taxa Selic, eles têm liquidez, alguns de D+1 e outro imediata, instantânea, urgente, é aquela que você investe R$1 e pode sacar R$1. Para os CDBs acima de 100%, você já tem que ficar esperto e dar uma olhada se ele é garantido ou não. E para os outros que são muito acima de 100%, você tem que botar lupa e dar uma olhadinha se realmente eles têm o fundo garantidor e quais são as características específicas. Beleza? Agora é aquele meu pedido final. Você gostou do vídeo? Olha o trabalho que dá fazer todas essas contas, fazer tudo isso, a edição do vídeo. Pega esse vídeo, manda para alguém,
dá um like, dá um joinha, dá um coraçãozinho, faz um comentário, reclama, faz um elogio, faz o que você quiser, mas movimenta, porque o famoso algoritmo precisa dessa movimentação e eu preciso que você faça isso. Beleza? Obrigado por ter ficado comigo até aqui e eu te espero na próxima. Até.